Em 1973, um ano depois de Tudo o que Você Sempre Quis Saber sobre Sexo, Woody Allen lança um de seus filmes mais interessantes na comédia, Sleeper, que chegou ao Brasil com o título traduzido de O Dorminhoco. O Dorminhoco tem em sua premissa básica a história de um homem chamado Miles Monroe, que vai parar 200 anos no futuro após ser congelado criogenicamente. Mas a reanimação de Miles, na verdade, se trata de um ato político que o coloca em uma missão de combater um regime futurista autoritário. O que precisa ser exaltado primeiramente em O Dorminhoco é a sua excelência na utilização do humor físico. Esse é um dos longas em que Uri mais empregou o recurso das piadas físicas, fazendo o uso delas em situações como quando usa um disfarce de robô, um traje espacial do futuro e até o simples ato de fazer um pudim se torna uma piada. Mas O Dorminhoco, além disso, foi um marco na carreira de Uri. De outra forma, pois esse foi o primeiro filme que Woody Allen se preocupa mais em dar uma narrativa para a história, pois os primeiros filmes em que ele havia dirigido anteriormente eram como uma espécie de seleção de sketches cômicas que se formatavam em um longa quando juntas. Mas nem só de piadas físicas se faz o Dorminhoco, várias sacadas geniais são apresentadas durante o filme, como o espanto de Miles ao saber que todos os seus parentes estavam mortos após ele ficar congelado 200 anos, mesmo com eles comendo arroz integral. Algo que é bastante interessante, logo no começo do filme, é uma reversão de valores nesse futuro para a qual Miles acordou, onde a humanidade descobre que gordura pesada e doce são alimentos saudáveis e cereais e frutas são considerados alimentos ruins. Mas mais do que essa simples reversão de valores, Woody vai além e faz críticas fortes à modernidade e satiriza um futuro que não é nada impossível de se concretizar e que já tem um certo pé na realidade dos dias atuais. E ele faz essa crítica principalmente através da personagem da Diane Keaton, a Luna. Por que eu digo isso? Porque através dessa personagem inicialmente é em que temos um parâmetro de como são as pessoas conformadas com o regime vivido nesse futuro. E através dessa personagem temos a banalização da vida, pois ela se contenta com coisas como a televisão ou o orbe, que é uma espécie de droga futurística. E isso para ela vira um sinônimo de uma ótima vida. O entretenimento dela é tudo que ela precisa para não se questionar sobre nada e se conformar com qualquer imposição que a façam. Através dessa personagem também temos um vislumbre de uma degradação da arte, onde ela faz um poema bobinho que até uma criança faria e eles tratam como uma obra artística, algo extremamente profundo. O que evidencia que o ser humano daquele futuro virou totalmente raso, sem pensamento crítico e muito limitado. Mas o que mais me marca é principalmente a frigidez das relações humanas, onde o ser humano agora precisa de uma máquina para fazer sexo. E esses três elementos que essa personagem mostra como característica inicial, eles já estão atrelados à nossa realidade. O estilo de vida contemporâneo tende a alienar as pessoas em puro entretenimento, tende a valorizar coisas mais rasas e simples de se explicar e, principalmente, nossas relações andam cada vez mais frígidas. Ainda não temos uma máquina que faça sexo por nós, mas já escolhemos companheiros e companheiras em aplicativos de namoro que mais se parecem com cardápios humanos digitais. Mas, voltando à trama de O Dorminhoco, o filme se desenrola com Miles sendo esse forasteiro de outra época e que tem uma missão para acabar com a tirania do governo, porque ninguém conhece ele, e a Luna, como uma conformada com suas banalidades, mas que agora também está sendo perseguida pelo governo por conta do contato que teve com Miles, e no filme surge um termo bastante importante que é reprogramação. O governo quer capturar os dois para fazer uma reprogramação mental e, consequentemente, fazendo com que eles se tornem servos do líder, que é como é chamado o governante do regime. E esse é outro fator com que o longa colide com a realidade atual, pois muitas pessoas passam por lavagens cerebrais. Claro que não abrindo cérebros e reconstruindo memórias, mas passam indiretamente através dos meios de comunicação,
teorias da conspiração e fake news, a massividade de informações da atualidade torna muito mais fácil que se implante ideias absurdas na cabeça das pessoas e gera uma overdose de informações e as pessoas acabam perdendo esse filtro do que acreditar ou não acreditar. Além de muitas vezes construírem crenças contraditórias, acreditarem em coisas que não fazem sentido juntas. Com o andar da trama, Miles é capturado pelo governo. E aí é uma inversão de papéis, pois a Luna passa a viver com a resistência e Miles passa pelo processo de lavagem cerebral, onde acontece uma das melhores cenas cômicas do filme, que é uma simulação onde Miles recebe uma falsa memória de que ganhou um concurso de Miss Estados Unidos. É, isso mesmo. Mas a resistência logo resgata Miles e faz ele recuperar a sanidade e lembrar de quem ele realmente é. Então, Miles e Luna, junto com a resistência, armam um plano no qual os dois vão se infiltrar para tentar derrubar o governo, onde os dois se passam por médicos. E nesse momento a comédia chega a absurdos hilários. Através de uma conferência secreta, Miles e Luna descobrem que o líder foi morto em uma explosão há mais ou menos um mês. E tudo que sobrou dele foi o seu nariz, o qual eles querem usar para fazer um clone do líder já falecido. E isso aponta para mais uma característica humana, que é a de precisar, sempre precisar de uma figura superior que leve todos à salvação. Alguém que tenha essa imagem de liderança suprema. Com apenas o nariz como parte do corpo do líder, Miles e Luna o sequestram. É isso mesmo, eles sequestram o nariz. Essa, na minha concepção, é uma das cenas mais geniais desse filme e da carreira de Woody Allen, pois ele atinge um absurdo cômico gigantesco, mas me faz refletir também, pois apesar de ser uma cena absurda, ainda assim, parece uma cena totalmente plausível de se tornar real algum dia. O Dorminhoco, ele se encerra de forma incrivelmente reflexiva e cômica, pois assim que o nariz é destruído, Luna comemora que agora o líder da resistência vai poder governar, mas Miles afirma que ele logo se tornará outro tirano, pois é assim que acontece em sistemas políticos, e o filme se encerra da melhor forma possível, com uma piada autodepreciativa. So then, what do you believe in? Sex and death. Two things that come once in my lifetime. But at least after death, you're not nauseous.